Você já reparou qual é uma das ferramentas mais potentes que a gente tem utilizado na nossa vida digital? Tchararã! É a nossa voz. Por isso a gente vai dar um trato muito especial nesse instrumento que você tem tanto utilizado através das suas lives, através dos seus vídeos, das reuniões, dos telefonemas. Vamos cuidar de quem tanto cuida de você, que é a sua voz. Hoje estaremos aqui num bate-papo delicioso para a gente poder brilhar na nossa comunicação digital e fortalecer a sua autoridade, o seu conhecimento ou criar uma bela conexão através da sua voz. Vou convidar a nossa querida Natália Leite, que vai estar aqui com a gente para receber a nossa convidada especial, que vem trazer dicas de como melhorar a sua voz, que é a nossa queridíssima Gisele Bueno. Yes! Então já vamos começar aqui. Vou chamar a nossa queridíssima. Venha, Natália Leite! Uhul! Tomando esse monte de coraçãozinho, gente! Sejam muito bem-vindas! Boa tarde, Nath! Patrícia, Tuti, boa tarde, minhas queridas que nos dão a alegria de estar aqui com a gente. Hoje eu estou aqui na condição de fã, Patrícia. Eu estou aqui para ouvir a Gisele, que é uma pessoa que, assim, é uma honra para mim poder apresentar a Gisele para a base da escola de você. Então, Simone, Marisete, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Gisele é uma baita profissional de voz, vai ajudar muito todas nós. Então, hoje eu estou aqui de caderninho para anotar as dicas da Gisele. Eu queria só deixar, já que o tema é voz, uma provocação da temática. Voz Por associada... favor. Pode? Oh, por favor. Já está aqui a Cris também. Oi, Emanuele. Associada ao emocional, que é muito o meu lado da moeda nessa jornada que a gente tem construído juntas, né, Paty? A voz e não gostar da voz, eu vi lá na nossa comunidade do Brilhe, no Telegram, se você ainda não está lá, corre, porque ali acontece conteúdos e materiais que não acontecem em outros lugares, e é um contato direto com a gente que é impossível ter o tempo todo em rede social. E eu vi ali na nossa comunidade, tem mais de 20% das pessoas que estão na comunidade que não gostam da própria voz. E eu queria fazer aqui uma leitura da voz do ponto de vista mais profundo, já que técnica a gente vai ter com a Gisele, que é maravilhosa. Quando a gente não quer colocar a nossa própria voz no mundo, isso tem uma conexão, quando a gente fala de mulheres, com questões que são muito mais profundas do que a voz. A voz é apenas a manifestação. Então a gente pode achar que é por causa do timbre, que é por causa do tom, que é por causa, sei lá. Mas o meu convite é para que a gente tome consciência de que esse não querer colocar a própria voz nos seus stories, no seu IGTV, na reunião de família, seja lá onde for, tem muita conexão também com o eco do passado, uma construção cultural de muitos e muitos séculos nos quais a mulher realmente não tinha voz no sentido de não ter força de expressão, de presença, e não cabia a mulher dizer o que pensava, não cabia a mulher gerar riqueza, trazer dinheiro para dentro de casa, expressar o que sentia. Então, metaforicamente, não gostar da própria voz tem muito a ver com esse eco do passado que a gente nem se dá conta, mas que é presente. Então, assim, a beleza da vida está na diversidade. Eu, por exemplo, falo super rápido, sou super acelerada, tenho uma voz que talvez transmita ansiedade para quem não me conhece, mas é a voz que eu tenho e trabalhar a voz é um modo de também me trabalhar. E eu adoro prestar atenção na Gisele, prestar atenção na Paty, porque daí eu lembro que eu posso falar mais pausado, e isso vai comunicar um pouco mais de tranquilidade, o que para mim é útil. Mas o que eu quero trazer com isso, gente? Eu quero trazer que quando a gente se apropria da nossa voz, de dizer, não, eu não quero almoçar nesse restaurante, eu quero almoçar naquele outro, família. Quando a gente se apropria de dizer, eu sei desse assunto e eu vou usar minhas redes sociais para comunicar sobre esse assunto. Quando a gente faz isso, nós que somos uma geração de mulheres de transição, nós somos a geração de transição, que vai levar a gente para um outro lugar de mais liberdade e de mais poder mesmo. Quando a gente usa a nossa voz, a gente está movendo o mundo nessa direção. Então não é pouca coisa, Samira, não é pouca coisa, Luciana, não é pouca coisa, Silvia.
Quando a gente coloca a nossa voz, a gente está movendo a humanidade na direção que a gente precisa ir. Com isso, se você não é muito fã da sua própria voz, saboreie, sorva, aproveite cada dica da Gisele, porque talvez ao gostar mais da sua própria voz, por treinar o modo, o jeito, você consiga fazer o caminho inverso, por gostar mais da voz e construindo dentro o que você precisa para ter a coragem de colocar a tua voz no mundo. A vida te fez porque a tua voz é importante, senão a vida não teria te feito. A vida é econômica, a vida só fez as pessoas que têm que estar aqui por uma razão. Então vamos aprender a usar a nossa voz e vamos entender que no fim o grande vilão é sempre o medo. Às vezes a gente diz que é a falta de uma coisa ou de outra, mas no fundinho tá sempre o medo. O medo de ser criticado, o medo de... E é esse medinho que a gente tem que pegar no colinho e dizer, querido, entendo a sua posição, mas a gente vai juntinho mesmo. Então eu quero... Lindo. A Kátia tá falando, amei sua provocação, Nath. Que coisa boa, que coisa boa. Tá aqui a Su também, amor da minha vida, minha super irmã, companheira de jornada. Carla tá aqui, Cacá também tá aqui, coisa boa. Então eu vou saindo porque eu quero ouvir hoje. Eu saio e a Gisele entra, não é isso, Paty? Antes de você dar uma saída, vamos passar um spoiler aqui que a gente tem muito importante. A Nath levantou a enquete que a gente fez lá no grupo. É super bacana você participar dessas enquetes semanais que a gente faz no grupo do Telegram. Para você entrar no grupo, é só entrar no link da bio, Escola de Você Oficial, ou Patrícia Tucci Oficial, e entrar no grupo Brilhe na Comunicação Digital. É um grupo exclusivo e gratuito no Telegram, onde, gente, já vamos dar o spoiler, hein, Nath? Já vamos dar spoiler, tem coisa boa! Gente, rufem os tambores. Já temos data para a nova turma do Brilhe na Comunicação Digital. E em spoiler, já estão avisando aqui que vai ser em agosto, início de agosto. Mas por que do spoiler? Porque quem está lá no grupo do Telegram vai receber o cupom dourado com 50% de desconto. Eu, se fosse você, né, Nath, estaria lá no Telegram. Gente, assim, ó, além do desconto, mesmo que, digamos que você não possa fazer o curso dessa vez, você já vai consumir um monte de conteúdo bacana de graça. Então, assim, não tem nenhuma razão para você não estar lá. Então, você aqui, que é nossa parceira da escola de você, eu te peço que dê essa cola para todas as mulheres que você conhece e que você sabe que tem muito a dizer ao mundo, mas não estão ainda confortáveis para fazer isso, por causa da voz, por causa da aparência, por causa disso, por causa daquilo. Vem para o grupo, porque assim, na pior das hipóteses, já é um ganho imenso. A gente não consegue estar nas redes sociais 24 horas por dia, mas lá no Telegram a gente está sempre ligada e sempre colocando conteúdo que não vai para nenhum outro lugar. Então, dá esse presente para sua amiga, acha lá o link, no link da bio, e manda essa dica para vir para a comunidade, porque é muito grande a nossa missão. É pela gente e pelas outras. Vamos trazer as amigas juntas. Agora eu vou ver a Gisele Bueno, que eu sou muito fã dela. Vamos que vamos, Natália Leite. Vou chamar essa queridíssima agora. Um beijo para você. Beijo! Gente, a Nath já levantou a bola aqui de que a gente tem que sempre aprender a ouvir, mas jamais perder a nossa voz. E essa voz que muitas vezes a gente briga a ouvir a própria voz. Na pesquisa que a gente fez no Telegram, 80% das pessoas acham que podem melhorar a própria voz e 20% delas não estão satisfeitas. Em que quadro que você tá, gente? Pois agora a gente vai aprender a lidar com a nossa voz e saber de fato de que ferramentas, instrumentos ou técnicas a gente pode utilizar para que a sua voz seja mais bonita para você e seja ouvida pelos outros. Boa tarde, Gisele Bueno. Olá, Patrícia Tucci, como vai? Muito bem, feliz demais de ter você aqui. Eu também, muito feliz, muito obrigada. Estava emocionada com as palavras da Nath aí. Ela sempre fala isso de ser minha fã, e eu sou fã de carteirinha, primeiro lugar na fila aí. E sua nem se fale, né, Paty? Estamos juntas sempre, graças a Deus. A gente já é suspeita. Gente, essa pessoa maravilhinda que está aí, a Gisele Bueno, que é especialista em voz, fonoaudióloga, trabalha muito com comunicação interpessoal há anos.
E ela é uma das nossas aliadas no curso Brilhe na Comunicação Digital. Para quem fizer o curso, vai ter uma aula especial com a Gisele, onde ela vai dar dicas e fazer uma mentoria muito bacana para trabalhar a sua voz. Então, hoje, ela já combinou aqui de fazer a gentileza de dar um spoiler de que ela vai falar no curso através de dicas para vocês. Gi, olha, muita gente aqui com a gente, a Riva mandando um beijo, a Riva que trabalha conosco e também a Gisele trabalha com a Riva, tudo parceria aqui. A Josi já está aqui com a gente também da Clínica Lombardi. A Mildma está falando, eu não gosto da minha voz, porém as pessoas gostam. Ah, eu gostei da sua voz, viu, Mildma? Também estou gostando. O Luciano está falando, maravilha, linda, adorei, essa dupla é fantástica. Kátia, beijão. Então, gente, vamos falar da sua voz? A sua voz, ela tem um serviço muito importante para a sua vida. Comunicar o que você sabe, comunicar os seus produtos e trazer autoridade, poder para aquilo que você fala. Gisele Bueno, quando a gente fala de voz, quais são os principais tópicos que a gente tem que observar? Primeiro é um encanto, né, Paty? Quando a gente pensa em falar em voz, eu sempre digo que ela é a nossa identidade. As pessoas nos reconhecem por uma risada, e risada também é voz. Nos reconhecem por um suspiro, nos reconhecem pelo jeito como a gente fala, a entonação que a gente dá. As pessoas sabem se a gente está bem ou não pela voz da gente, isso às vezes pelas primeiras palavras, quem nos conhece já sabe qual é o nosso estado de espírito. E ela tem, os recursos de voz, ela tem vários ingredientes, vamos dizer assim. E a gente consegue trabalhar todos eles, mas tem alguns que são mais especiais, que são a entonação, a ênfase, as pausas que a gente pode dar, a nossa articulação, que faz parte disso também. O volume da nossa voz diz muito, conta muito a respeito daquilo que a gente comunica ao outro. E tem uma questão que a gente coloca em voz, mas na verdade é de fala, que é a nossa velocidade de fala. A Nath antes tinha dito que ela fala muito rápido, mas falar rápido não é ruim. O que é ruim é a gente falar rápido de maneira a não permitir que o outro compreenda o que nós dizemos. A velocidade da nossa fala também comunica muita coisa, não é? A nossa agilidade ou a nossa urgência. Então, isso tudo tem que ser contemplado. Então, Perfeito. São vários recursos dentro de um mesmo assunto tão pequenininho, que é voz, né? 3 letrinhas. 3 letras que geram muito assunto. E olha que legal, que a gente está falando aqui pra gente, é que não tem um jeito certo ou errado de falar. Tudo depende da mensagem que você quer passar. Se eu estou morrendo de pressa, eu preciso mostrar essa urgência para vocês, eu preciso acelerar minha voz para dar essa impressão, né? Agora, vocês que têm feito muitas lives por aí, que estão chiquetérrimas, chiques demais, têm feito muitas entrevistas, a voz nos ajuda a conectar. Então, a Gisele e eu ensaiamos aqui um teatro por muitos meses para mostrar para vocês, não estou brincando. Mas a gente vai fazer aqui uma simulação de uma live em entrevista, onde a voz está completamente desconectada. Eu vou ser aqui de rapidinha, Pepe legal, né? E a Gi vai ser aquela lenta. Repara como é ruim para quem está nos ouvindo. Combinado, Gi? Combinado. Então vamos nessa. Oi, Gisele, tudo bom? Como é que você tá? Oi, Paty, tudo bem? Ai, que ótimo. Então a gente veio aqui para falar a respeito de voz. O que você traz de informação para a gente sobre esse assunto, Gisele? Que é tão importante a gente trabalhar a voz no nosso dia a dia, né? É importante para o trabalho, para a vida, para a família. Então eu queria saber do seu ponto de vista, o que a gente tem que trabalhar na voz? Bom, são vários os recursos que a gente pode aprimorar. Ah, bacana. Você pode dar uma lista assim pra gente? Como é que a gente pode fazer esse aprimoramento no nosso dia a dia? Se tem exercício que a gente pode fazer, se pode ser por respiração? Claro, Paty, a gente pode fazer, por exemplo... Chega, não aguento mais! Insuportável! Para quem está assistindo, vai dando um tilt, né? Pois é. Como a gente faz para equilibrar as nossas vozes, Gi? Pois é, a primeira questão é entender com quem nós estamos falando. Quando estamos falando sozinhos, a gente percebe, a gente tem que entender qual é a intenção na voz.
Assim como a marca de cada um, o produto que cada um vende, tem uma cor, tem um desenho, tem um jeito, a nossa voz precisa representar esse jeito que a gente quer colocar, né? Eu falo, é a voz do produto que a gente vende e que às vezes o produto somos nós mesmos. Mas quando estamos falando com outra pessoa, eu preciso, quem pensa nisso, né, que tem que se conectar com o jeito do outro. Pelo menos nos primeiros instantes, a gente se conecta àquela maneira como o outro fala. Se ele fala muito rápido, eu acelero um pouco a minha fala para que eu me conecte com ele e depois eu posso até trazer um pouco mais para o meu ritmo, mas ele nunca pode ser muito diferente do que o do meu interlocutor, porque essa desconexão do exemplo que a gente deu, ela vai ser muito forte. Então, a gente tem que olhar muito para isso e prestar atenção nesse ritmo. Ótima dica. Então, olha só, quando você estiver falando com uma pessoa que fala com uma voz, um ritmo diferente do seu, entra primeiro na conexão do outro. Então, se eu estou entrevistando a Gisele, ela é mais calma, sou eu que preciso mudar o meu jeito ligeirinho de falar com ela, né? A Nath está falando, o Pepe Legal é muito ela, né? Bem o jeitinho rápido. E a respiração nos ajuda a entrar num ritmo mais suave e puxar a conexão do outro. Agora, o que a Gi falou foi super importante. A gente não vai ser igual ao outro. A gente precisa encontrar um caminho aqui no meio, onde aquele que é acelerado fale um pouco mais devagar e aquele que é devagarinho fale um pouquinho mais rápido, né? Precisa ser no meio do caminho. Ótima dica, Gi. O jeito, o jeito como a gente fala contamina o outro. Se o outro fala muito rápido e eu diminuo um pouco a minha velocidade, o outro vai sendo contaminado por aquilo também e ele acaba seguindo a nossa velocidade, por exemplo. Ótima dica, conexão. Exato. Agora vamos falar a respeito das impressões que a gente passa através da nossa voz. Muitas pessoas que estão aqui seguindo a gente, a Renata está falando, sou acelerada também, a Deise está falando, eu tinha uma amiga que falava muito devagar, como é difícil entrar na conexão. A Thelma está falando, socorro, Carla está rindo até agora. Eliane, muito interessante, que bom, Eliane, que você está gostando. A Simone, quero sair da live se ficar assim, verdade? Porque dá conflito, né? Bom, o Zé tá aqui também. Beijo pra você, Zé! Vamos falar da segunda parte da voz, que além da conexão, a voz também traz força e convicção para aquilo que a gente está falando. E tem alguns jeitinhos de falar que dependendozinho, da maneirazinha que você falazinho, você passa uma impressãozinha diferentezinha daquilo que você gostariazinho, né? Quais são os pecados que a gente tem que tomar cuidado aqui para não cometerzinho, Gi? Olha, a primeira questão é isso que você utilizou, né, dos diminutivos, isso é terrível. Quem usa muito diminutivo se diminui, né? Aquele que toma um cafezinho, que alguma coisinha, fala um negocinho, ele merece um saláriozinho, um pagamentozinho pelo trabalhozinho que ele faz. Basicamente é isso que acontece. Mas não é só isso, Paty, que infantiliza a fala, porque isso são palavras que nós utilizamos. O que gera uma imagem, e eu nem gostaria de usar o termo infantilização, mas de imaturidade, é quando eu utilizo um prolongamento no final da minha frase. Por exemplo, eu posso dizer, ô, Paty, tão legal que você fez. E eu não usei nenhum diminutivo, mas fica infantilizado. Eu posso fazer isso com uma voz mais grave e da mesma maneira parecer muita imaturidade. Então, estes prolongamentos dá a sensação de que eu estou apertando as palavras, parece que com a intenção de querer acreditar no que eu estou dizendo ou que o outro acredite. E na verdade, a gente pode inaugurar um outro tipo, Gi. Esse daí pode ser o sofrência. Sofrência, exatamente. E aí ainda se ele colocar uma carinha mais triste, né? Nossa, foi tão difícil. Aí fica pior ainda. Então, gera uma imagem de sofrimento, de imaturidade que não combina com um profissional. Eu queria muito, Paty, lembrar que muitas das pessoas que assistem às lives, elas não assistem, elas ouvem as lives. Nesse momento, por exemplo, pode ter muita gente que deixou ligado lá, está ouvindo ao fundo, mas não está vendo. Portanto, a voz é uma imagem muito forte. Eu falo que é um exercício muito legal quando você fecha os olhos e, de fato, só escuta.
para que você perceba se aquela voz que você está ouvindo diz aquilo que as palavras estão contando, porque isso precisa combinar. As palavras, o vocabulário que eu coloco, que eu utilizo, as palavras que eu uso, elas têm que estar de acordo com a voz que eu coloco e com a minha expressividade também, é claro. Perfeito, Gi. Enquanto a gente está ouvindo, e também tem os podcasts, tem os recados de WhatsApp sonoros, a voz está sendo muito utilizada hoje em dia e ela pode te ajudar se for bem trabalhada. No caso, então, de pessoazinha que fala assimzinho, é só tomar cuidado com o inho. E essa que fala esticado, Gi, eu faço o quê? Primeiro dá um acelerador nela, né, para ela ganhar uma energia, porque a sensação é essa de que falta energia. E essa pessoa precisa muito. Às vezes a gente escuta, tem muita gente que vai trabalhar com o público e chega para a gente e diz assim: ah, eu acho que a minha voz é muito infantil, mas eu acho que a minha voz é muito infantil. Eu costumo brincar e falo: olha, quando você for falar, bate o pé. E quando você bater o pé, você tem que parar a palavra. Então nunca é prolongado. É assim. Então, eu tenho que entender que tem uma parte, eu tenho que ganhar esse ritmo, sabe? Como se fosse uma bateria mesmo, para poder controlar no início, é claro, isso tudo depende de um treinamento, é claro, para cortar esse prolongamento da palavra, porque é um hábito. E hábitos precisam mudar. Esse ritmo, então, gente, utilize o Exato. ritmo. Agora, vamos falar de uma outra coisa na voz que as pessoas acham que é bom para trazer autoridade para aquilo que elas falam. É quando elas elevam o volume e tudo fica super dramático. E ainda junta com toda essa expressividade que mata o outro do outro lado, né? Aquela coisa de se assistir colocando a mão na frente para não sofrer, né? Exatamente. O volume de voz também diz muito sobre a gente. Da mesma maneira que quando eu falo muito baixo, a sensação que eu dou é de que eu até sou uma pessoa educada, mas eu sou uma pessoa com pouca energia. O falar muito alto é invasivo, né? Eu falo que quando eu falo alto, eu invado o entorno e dou ao entorno o direito de invadir o meu espaço. Então, quando eu falo alto, as pessoas querem retrucar. Eu não tenho nunca uma conversa, eu tenho uma discussão, ainda que seja à distância. Então, você tem outras maneiras e outros recursos para você enfatizar, valorizar aquilo que você diz. Quando você marca uma palavra, você consegue, como eu fiz agora, que é uma ênfase, um prolongamento de uma palavra específica que eu quero valorizar, eu consigo mostrar essa força, essa imposição, né, que o volume de voz dá, só que sem ser agressiva. Então, isso, claro, é sempre muito melhor. E essa fica uma dica também para uma pergunta aqui da Carta, que está falando como a gente pode criar mais confiança, passar mais confiança na nossa voz. Então, essa dica que a Gi deu foi ótima. Você vai colocar ênfase em algumas palavras, mas não pode gritar o tempo todo e também evitar de ficar falando para dentro, muito baixo. E tem o que acontece quando a gente liga a live e às vezes acaba a nossa voz, porque a gente fica muito nervosa com o que a gente está falando. A gente até tenta disfarçar, mas a nossa voz, ela nos entrega. O que fazer, Gisele Bueno? Essa é uma questão terrível, né? De quando a pessoa fala, a sensação que dá é que ela fala para dentro. É como se ela estivesse conversando com ela mesma. Então, a primeira coisa é aprender a trazer essa voz para fora, né? Imaginar-se, por exemplo, numa sala lotada, com todo mundo conversando, e eu tenho que atingir uma pessoa que está do outro lado da sala sem gritar, é uma boa maneira de fazer com que essa voz saia, com que ela se projete. Claro, só um exemplo, a gente tudo precisa trabalhar. Mas tem uma coisa, respondendo à pergunta que fizeram, sobre de marcar essa força que a gente tem, que essa segurança que a gente precisa gerar através da nossa comunicação, eu falo que um dos recursos mais importantes é a nossa articulação. Quem não tem segurança, se fecha a boca, ela se esconde dentro da própria fala. Mas quando eu articulo, eu mostro claramente aquilo que eu quero dizer, eu não tenho o que esconder, portanto, eu mostro confiança e segurança naquilo que eu digo. Então, juntar as coisas da vida. Olha que dica ótima! Ela está falando para a gente articular, porque quando a gente articula,
a pessoa, mesmo que esteja longe, consegue nos ouvir. E a articulação, ela também dá uma certa ênfase, né? Ela traz mais volume para a nossa voz. E você pode utilizar isso para justamente marcar alguns pontos da sua fala que vão gerar essa força, essa convicção. Agora, Gi, tem muitas perguntas aqui no grupo do nosso Telegram, que são perguntas aqui que tem um espaço VIP, e eu não poderia deixar também de falar sobre um último pecado. Esse último pecado é aquele pecado quando a gente não muda o nosso tom de voz e fica o tempo todo até falando de forma articulada, mas a nossa voz fica sem graça. É como se tivesse faltando cor para aquela voz. Como que a gente pode fazer para ter um musical na nossa voz, Gisele? A entonação, Paty, eu falo que é o carro-chefe da nossa comunicação, né, da nossa voz, é a musicalidade da nossa fala. Eu tenho que imaginar um alto mar mesmo. E a voz, ela tem que ter essa flexibilidade. Quando ela não tem flexibilidade, ela fica chata. Mas, quando ela tem muita flexibilidade, ela também é insuportável, ela acaba ficando falsa. Então, quando eu falo no monotom, sem nenhuma modificação, quando nada, eu viro um robô. E robôs não são interativos. Mas, quando eu exagero na minha entonação, eu também viro uma inteligência artificial dos últimos tempos. Jura? Né? Você liga para uma central de atendimento, olá, eu já te identifiquei aqui. Aquilo é falso. Então, os extremos são ruins. Então, eu preciso encontrar aquele jeito de falar, aquela entonação que seja natural também. Toda vez que eu trago algo que seja mais positivo, eu tenho que trazer uma entonação mais aguda. Mas quando eu quero causar ou um encerramento ou um drama, vamos dizer assim, é claro que eu sempre vou para o grave. Então, é uma brincadeira, sabe? E, Paty, importante dizer que quem nos ajuda muito a utilizar uma boa entonação é uma postura que a gente tem. Porque quando eu uso, por exemplo, a cabeça muito baixa, a tendência a ter voz mais grave é muito grande. Então, também é um recurso quando você quer falar, trazer uma imagem de mais sério, né? Baixa aqui a laringe. Mas quando eu levanto, naturalmente, eu tenho uma voz mais aguda. E quando a gente está muito... quando a gente está muito pensando aí também, né, gente? Vai lá, vai falando com a cabeça para cima e com a cabeça para baixo. Faz a brincadeira, é só fazer e levanta. Isso, Paty, é por causa da posição das nossas pregas vocais que estão aqui no pescoço. Quanto mais alta ela está, mais aguda ela está. Quanto mais baixa ela está, mais grave é a nossa voz. Então, uma boa postura ajuda numa boa flexibilização. Quando eu fico nervosa, a tendência é que eu levante a cabeça. E quando eu levanto a cabeça, minha fala fica mais aguda. E aí parece que eu estou desesperada. Verdade. Muito bom. E sabe que você falou 2 pontos aí super importantes. Enquanto você estava dando essas dicas, fica clara também a sua expressividade, né, gente? Luciano já falou aqui que eu falo muito com as mãos. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas é verdade. E as mãos, o rosto, o corpo, tudo isso fala junto com a gente, pode nos ajudar muito. Por isso, uma dica que a gente dá no nosso curso é que os gestos têm que acontecer, só não devem acontecer na cara da pessoa que está falando com você. Por isso que a gente dá aquela dica de cola as axilas, mas continua no movimento, né? O que a gente pode fazer também, Gi, pensando nesses não verbais, para fortalecer a nossa voz? O Paty, parece estranho, parece até complicado demais falar sobre isso, mas a gente tem 2 tipos de gestos que a gente chama de gestos enfáticos e gestos simbólicos. Esses gestos, lembrando sempre das axilas fechadas, né, porque ele não te deixa essa amplitude de movimento, você pode usar, esses gestos vão sempre fortalecer o que você fala. O que são os simbólicos? Eu tenho uma informação muito importante para te falar. Eu tenho uma informação. Hoje, amanhã, eles simbolizam alguma coisa. Então, eles fortalecem, e se eu usar com uma boa entonação e uma boa ênfase, aí o negócio fica forte. E tem as pausas também. E eu tenho os enfáticos. É muito importante que vocês façam tudo o que nós estamos dizendo. Então, eu vou dando, através desses gestos simbólicos e enfáticos, uma força a mais.
de novo, Paty, você é mestre nisso, de nunca fazer isso de modo que a outra pessoa se afaste de você, né? Parece uma coisa chata, fica muito invasivo. Então, é ruim. Agora, se eu uso isso junto com pausas também, Paty, isso também dá uma ideia, fortalece ainda mais a minha fala. A gente tem as pausas de respiração, que são boas para fazer a interatividade. Quem fala rápido não faz isso, portanto, ele só fala, ele nunca parece ouvir. Mas eu tenho as pausas de drama, né, que a gente fala interpretativas, que é quando eu paro e faço você prestar atenção na provocação que eu vou te fazer. Essas pausas param. Quem é mestre nisso, Paty, é a Natália. A Natália faz isso de um jeito... pausas dramáticas. Ela faz, exatamente, ela faz umas pausas que junta com o olhar e que não tem como desviar o olhar, né? Tirar a atenção daquilo que vem adiante, a seguir. Né? Aí, Natália Leite, descobrimos o seu segredo, mulher, das pausas. E essas pausas são tão fortes que a gente pode gritar no silêncio. Tem pai, tem mãe que dá bronca no filho só com o olhar. Exatamente. Aí você já fica com medo, já vai lá resolver o que você precisa. Gente, olha quanta dica boa. Você falou aqui também, a gente já passou por essa dica, a Simone trouxe aqui sorriso na voz, Gi. Tanto que a gente está falando da importância da gente ouvir, né? E tem uma história muito legal da Ana Tormin, que ela estava mandando uma mensagem enquanto a gente estava preparando, ela falando que teve uma situação na empresa dela, em que ela atendeu, tá todo mundo passando por uma situação de estresse, todo mundo correndo, mas ela atendeu o telefone focada em sorrir. Vou começar com o pé direito. E no que ela falou bom dia sorrindo, a outra pessoa foi contaminada positivamente e a conversa já começou. Nossa, só de ouvir sua voz já estou mais feliz. Qual a importância do sorriso na voz, Gisele Bueno? Eu acho que é o grande trunfo de quem quer se comunicar bem. É trazer um sorriso para o seu rosto, porque o sorriso sempre abre portas, Paty. Na vida é assim, o sorriso sempre abre portas. E ele é refletido imediatamente através da nossa voz. Quando a gente coloca um sorriso no rosto, não dá para falar bravo. A gente não consegue falar bravo. Se a gente fala bravo, a gente parece irônico. Então fica até feio. E aí vira uma piada também para a maioria das pessoas, né? Então, quando eu trago um sorriso na voz, ele dá à voz uma energia que absolutamente nada mais dá a ela. E ele é contagioso. Se eu estiver numa sala, tá todo mundo sério, alguém começa a rir do nada, esse riso, ninguém falou nada, mas esse riso contagia. E a voz da gente é assim. Então, traz uma energia muito mais positiva que convida o outro a interagir com você. Então, o sorriso na voz faz uma diferença gigantesca e tranquiliza, né? Tranquiliza o interlocutor. Então, as coisas se acalmam mesmo. E nada mais é do que sorrir. Não tem que fazer nada diferente, não tem que comprar, fazer, né? Mandar entregar em casa, nada disso. É só abrir o rosto, abrir a boca e sorrir, né? É grátis, já os músculos ainda aqui. É grátis, é melhor ainda, né? E ainda é bom porque o músculo trabalhado dá menos ruga. Né? Então, olha que legal, gente. Ainda rejuvenesce. Então vamos fazer esse download. Faz o download agora, ó. Pronto, já baixou. Exatamente. Excelente. Olha, eu acho que essa dica também responde um pouco da pergunta da Sheilinha, que ela fala assim, puxa, eu gosto da minha voz, mas às vezes parece meio que uma taquara rachada. O que eu faço para melhorar isso? O sorriso ajuda na melodia da voz? Ajuda muito, ajuda muito. Mas também, Paty, a impressão, aí é uma questão dura. Todo mundo que se escuta não gosta da própria voz gravada. Eu tenho uma notícia muito triste para dar às pessoas. A voz que nós escutamos gravada é a voz que todo mundo escuta de nós, menos nós. E a voz que nós ouvimos da gente é uma voz que absolutamente só você escuta e é impossível reproduzir essa voz. Isso vem por causa de uma questão auditiva, né? Porque a gente escuta a nossa voz
porque sai aqui na boca e entra no ouvido, assim como sai da minha boca e entra em todos os que estão ouvindo, mas quando eu falo, eu tenho uma vibração craniana que se soma a isso. Então, lá no ouvido tem uns ossículos que são trabalhados de uma maneira diferente quando a gente fala, de um jeito muito simples de explicar. Então, eu tenho um registro que é diferente do que os outros têm de mim, porque os outros só têm essa parte aérea, do que sai daqui e entra aí. Então, não tem a vibração craniana deles. O que ocorre? Eu cresço me ouvindo dessa maneira, porque é o jeito como eu me conheço, é como eu me escuto. É uma identificação emocional, claro, muito forte com a minha voz. Quando eu escuto um registro que é diferente, né, uma voz que parece diferente, eu não me reconheço nela, portanto eu não gosto. É como se ela não me representasse. Uma ótima dica é você começar a aprender a se ouvir. Grave-se, escute, escute, escute e peça a opinião das pessoas sobre a sua voz, uma opinião sincera. Né? Diga que a gente só pode melhorar quando escuta críticas ou elogios, e ambos nos ajudam. Né? Tanto o elogio massageia o ego e as críticas nos fazem descobrir o que a gente precisa melhorar. Portanto, quando a gente começa a ter um hábito a respeito dessa voz, a gente deixa muitas vezes de achar que é a taquara rachada, que é muito aguda, ou que é muito grave, ou que é muito chata. Eu preciso conhecer para aprender a me reconhecer naquela voz. Em geral, as vozes são lindas. A Mildima, que falou no começo, eu não gosto da minha voz, eu adorei a voz da Mildima, né? É uma voz doce, massageia a alma da gente. Então, é importante e a Sheilinha também, gente. Quero fazer um elogio aqui. Sheila, você fala com tanto sorriso que sua voz é uma delícia de ouvir, tá? Então, a boa notícia que a Gi está trazendo, não acho que é uma má notícia, uma boa notícia é que como a gente não ouve a gente como os outros nos ouvem, e quem vai nos ouvir mais são os outros, você tendo esse feedback, aceita, acredita, gente. E dá para trabalhar. Lógico que a gente não tem um passe de mágica aqui, mas existem trabalhos com fonoaudiólogas que você pode fazer para melhorar a sua entonação, a sua velocidade, o volume, para que a sua voz tenha um colorido mais bonito para o seu dia a dia. A Kelly está trazendo um ponto aqui, 2 pontos bem importantes, né? Ela fala assim, na hora, eu tô lá conversando com as pessoas, mas na hora que eu ligo, deixa eu só ver se eu estou falando certinho, aqui foi a Kelly mesmo. Na live, eu sinto muitas interferências, que o som não fica bom. Eu acho que a escuta também é diferente. E uma dica aqui legal para você fazer, Kelly, quando você estiver começando a sua live, pede feedback das pessoas que estão te ouvindo, que às vezes o som está um pouco baixo, o cabo não está bem ligado, ou então é um cabo, ou o microfone que não está legal, ou esse microfone está preso em alguma roupa que não está deixando ele ficar com todas as possibilidades. Pode ser uma questão mais técnica. E a outra pergunta que tem aqui é da Lidleusa. Ela liga a live e a voz some, dá aquele nervoso. Eu fico rouca, viu? Quando eu fico muito nervosa, em geral, na vida. E tem gente que a hora que liga a live, eu pego o microfone, a voz some, ou seca a garganta, né? O que fazer nessa hora, Gisele? Bom, aí a questão é, primeiro, beber água antes de começar qualquer fala. Essa hidratação é super importante. A gente já tinha falado da outra vez da maçã, da água de coco, tudo isso ajuda a hidratar e colabora bastante. Quando a voz falha, pensa sempre, é uma questão emocional. Uma questão importante que a gente tem que colocar é que toda vez que esse bloqueio emocional que ocorre vem no começo da fala, quando você tem consciência dele, de que ele existe, a gente consegue aprender a lidar com ele e rapidamente superar. Mas é um fato também que o nervosismo faz com que a voz falhe. Pensa que o nervoso está passando por aqui, né? Que a gente treme inteiro, parece que passa né, que está amarrado aqui no pescoço. E a nossa voz está sendo produzida justamente aqui. Então, assim, relaxamento de pescoço é legal antes de começar. Tem um exercício que é incrível, que você pode só segurar a laringe, ó, e baixar a laringe. A gente recomenda trocar a mão para não puxar mais para um lado, mas nunca fazer isso aqui, né? Ficar reto. Conta até 6. Nossa, que dica super legal, Gi. Então vai baixando aqui a laringe, a Gi já volta aqui com sinal com a gente, não levantar o pescoço e ir fazendo essa massagem. Olha, o Luciano tá dando uma dica aqui de que vinho ajuda. Não sei não, hein, Luciano?
Existem controvérsias, desculpa aqui. Gi, Aqui, Paty. E aí, não por tem isso que problema. travou. Voltou. Ó, o Voltou. Luciano já deu uma dica, NCLL 2018 já tá amando, tem controvérsias aqui. Vinho ajuda? A gente estava na maçã, na água, mas será que parte para um vinho e resolve? Se esse Luciano for o Luciano Danibal, é um amigo muito, muito querido meu e muito antigo que ama vinho. Então, eu sei que Ah, então ele é suspeito. essa pergunta vai muito para o que ele quer, né? Para o que ele gosta. Vinho é a bebida alcoólica, Paty. Eu também adoro vinho, você sabe bem disso, mas é uma bebida alcoólica. E como toda bebida alcoólica, ela causa um ressecamento da laringe, assim como uma anestesia das pregas vocais. Então, se você tomou um vinho ontem à noite, pode ser que hoje de manhã sua voz ainda esteja tendo consequências a respeito disso. A respeito dessa anestesia que as pregas vocais dão e do ressecamento que a gente tem. Se você for beber vinho à noite para trabalhar e falar no outro dia, tem que interpor com água, tem que beber água junto, não tem como escapar. E reidratar bastante antes de começar a utilizar a sua voz. Eu Ótimo. confesso a você que ontem eu tomei uma tacinha de vinho no encontro com umas amigas virtual, bem pouquinho, ainda. Aí, tá vendo? Bebe vinho, o sinal acaba. É isso, Gisele Bueno. Você tá demonstrando que vinho não dá, viu, Luciano? Foge dessa se você vai fazer uma live, vai fazer uma palestra. Deixa o vinho para depois, para comemoração, gente. A gente está chegando aqui, já passamos do horário da nossa live, mas o papo tá tão gostoso que eu não consigo falar tchau para vocês nesse momento. Gi, tá vendo? Eu tava falando, toma vinho, tomou vinho ontem, cai a live. A Aí anestesia cai a live. Ó, a gente vai fechar aqui com uma colocação que eu achei super interessante da Kelly sobre a questão do sorriso. Que ela colocou aqui, puxa, eu já ouvi falar que é importante, mas já ouvi falar que algumas pessoas também disseram que não é legal. Devo ou não devo sorrir? Em que momentos que não fica legal para a nossa voz ou para a nossa comunicação sorrir? Ô, Paty, ninguém entra num. Sempre pensar assim, ninguém entra num velório sorrindo. Então, o sorriso ele tem que combinar com a intenção e com o momento que a gente tem. Então, se eu vou dar uma notícia trágica para as pessoas, estamos vivendo num tempo de pandemia, onde tem muita gente sofrendo perdas e angústias e tudo mais. Eu não posso falar, gente, nesse tempo de pandemia, a gente precisa falar a respeito de. Não, não combina. Se eu vou falar a respeito da pandemia, o assunto precisa combinar. Se eu vou sorrir sobre aquele assunto. Aí, se cabe um sorriso para o assunto ou para o momento que eu estou, então a minha voz vai ser, claro, valorizada por ele. Mas eu vou valorizar e considerar o outro se eu não sorrir no momento de tristeza ou de angústia, ou que eu precise trazer um pouco mais de seriedade. Então, se eu falo sem sorrir, eu trago mais seriedade a respeito daquilo que eu falo. Mas se eu sorrio, claro que eu trago mais leveza e eu não perco a seriedade. Então, essa é uma questão importante. Ele traz uma energia diferenciada, mas nem sempre a gente precisa ou deve utilizar uma voz energizada dessa maneira. Aí não é legal mesmo. Excelente, gente. Vai também ao encontro daquela dica que a gente falou, que não existe voz certa, depende da mensagem que você quer passar. O sorriso também, ele vai ser mais adequado com assuntos mais positivos e mais leves, né? Para uma entrada, uma saída, um bom dia, boa tarde, tudo de bom, como vai, também vale a energia do sorriso. Gente, vocês entenderam por que esse assunto e essa mulher maravilhosa fazem parte do nosso curso Brilhe na Comunicação Digital? Porque voz é vida, é aquilo que comunica, e a gente vai ter muito mais dicas da Gisele pela frente. Já estão pedindo para você voltar, falando não termina, mas assunto bom é assim, a gente retorna e traz mais informações para vocês. Vai lá no link da bio, Patrícia Tucci Oficial, Escola de Você Oficial, entra no grupo Telegram já e aproveita também para baixar suas 10 dicas gratuitas para você brilhar na comunicação digital. E nós vamos informando a respeito do curso, spoiler, que em agosto já vamos começar esse curso maravilhoso para você poder brilhar na comunicação digital.
Gisele Bueno, muitíssimo obrigada por essas dicas maravilhindas, como você. Obrigada, Paty. Gisela. Sempre um prazer, uma honra, um privilégio e tudo mais que de bom que a vida pode dar. Muito obrigada, Paty, de novo pelo convite. Um prazer estar aqui. Para nós. Gente, a Kelly, a Valéria, a Luciana, a Eliane, a Ju, a Carla. Gente, é tanta gente boa aqui. Beijo enorme para vocês. Fiquem bem brilhantes essa semana e confere lá as nossas dicas que vem muita coisa boa pela frente. Um beijão para Natália Leite mais uma vez, gente. Ótima semana para todos. Obrigada, Gi. Obrigada a vocês. Tchau, um beijo.